Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Papo de Bancário, hoje 7 de junho, 18 horas e 1 minuto, e vamos... Nos atrasamos um minuto, André. Nos atrasamos um pouquinho para começar esse nosso encontro quinzenal, mas estamos aqui, né, Jacéia? Estamos vivos, isso que importa, né? Hoje no Brasil, o que importa é a gente estar vivo no Brasil com 470 mil mortos. É motivo de felicidade, né, Jacéia? Uma calamidade que a gente está vivendo, né? E eu tenho repetido sempre aqui que estarmos protegidos, estarmos vivos, já é motivo, já é uma resistência a esse governo genocida que o Brasil está condenado aqui, né? Mas eu tenho esperança de que a gente vai sair dessa sim, né? Vamos sair, sim. As trevas não vencerão as luzes, né? Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Luiz Candatem. Bem-vindo, Luiz, primeiro a chegar. O Rodrigo Rodrigues, a Jamile, Beatriz, bem-vinda, Beatriz. Roseclera sempre presente. Rosane, Celso Leite, Priscila, Maristela, Carlos André. Bom, muita gente, Renato, a Fran, a Luciana Magero também, estava sumido, Luciana Magero voltou. Foi tu que deu uma caída ou eu que caí um pouquinho, André? Olha, eu não sei, José, às vezes pode ser minha entrada, mas em princípio, não sei, o pessoal comenta isso. Acho que a gente está no ar, está bem lá. Sim. Vamos chamar, então, para começar nosso papo de bancário, o Gilberley Barcelos, né, diretor da FETRAF, que vai falar um pouquinho sobre as novidades, o que está acontecendo na categoria dos bancários. Tudo bem, Juba? Seja bem-vindo. Gilberley. Boa noite, André. Boa noite, Jacéia. Privilégio de estar aqui de novo nessa segunda-feira. Nisso que já está virando aí um compromisso, né? A cada 2 semanas, no início da semana, e a gente tem visto que tem um público cativo, né? Que antes mesmo do programa entrar no ar já está ali aguardando, que demonstra a contribuição, né? Que o Papo de Bancário tem dado no sentido de pegar diversos assuntos, né? Que interessam não só os bancários, né? Mas o conjunto da classe trabalhadora, né? E hoje temos essa entrevista importante, né? Com os diversos aspectos que têm sido tratados aqui em relação ao tema da violência organizacional. E hoje eu acho que os aspectos econômicos, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? O que é esse sistema, né, ganancioso e que faz disso uma ideologia, né? E tenta vender isso aos indivíduos de que se as pessoas querem ser felizes, tem que, né, cada um olhar para o seu, mas mais tarde a gente vai estar também comentando este debate. O André falou aí nas 470 mil mortes, né, e não tem como não deixar de comentar que o presidente genocida, ao invés de estar preocupado, né, em ter uma política que enfrente a pandemia, né, principalmente a vacinação, né, porque continuamos a passos de tartaruga. Nós temos hoje no Brasil, depois de 5 meses do início do processo de imunização, nós temos em torno de 10% apenas da população brasileira que tomou a primeira e a segunda dose da vacina, o que demonstra que isto não é uma prioridade, né? E parece que a prioridade do governo é tentar interter o povo, né? Já que o Brasil foi o único país na América Latina que aceitou sediar, né, essa Copa América, que já está sendo chamada de Cova América, né? Porque neste momento, né, onde deveríamos estar todos somando forças no sentido de controlar e tentar fazer com que esse número de mortes fosse estancado, o presidente vai sediar a Copa América, né, no Brasil. Então, isso eu acho que demonstra claramente, né, a política negacionista, né, deste presidente genocida que temos no país.
Mas eu queria comentar ainda, né, nos temas em relação à nossa categoria, que tem sido a prioridade, evidentemente, tem sido no sentido sempre de buscar medidas que protejam a categoria, né, porque isso a gente precisa salvar vidas, né, isso tem que estar como prioridade na nossa atuação sindical, que uma semana atrás repercutiu na imprensa a pesquisa Covid-19, né, uma parceria da FENAI com a ASA, que é uma associação de saúde ambiental, né, e que fez uma pesquisa buscando relacionar a Covid-19 como uma doença do trabalho, né? E aí 683 bancários, 628 bancários da Caixa Econômica Federal, que é a instituição que está mais na linha de frente, né, já que ela que pagou ano passado e este ano pagando novamente aí o auxílio emergencial, este ano nem podemos chamar muito de auxílio, né, já que é uma esmola aí que talvez as famílias não vão conseguir sequer se alimentar, né, durante esse período que a gente tem que ainda tentar manter o distanciamento social. 628 bancários participaram dessa pesquisa, né? Ela foi realizada por pesquisadores da USP, da Unesp e Universidade Federal do Pará. Desses 628, nos chama a atenção que 70% responderam que trabalham em locais onde não há ventilação, não há contato com o meio ambiente externo, né? O que, portanto, já cria uma situação de alto risco, né? Além disso, a grande maioria dos pesquisados, né, responderam que falta máscaras, né, para fazer a troca periódica. Quer dizer, o cara tem uma máscara ali para trabalhar, mas tem que ir utilizando ela, né, não só numa jornada, às vezes por muitas jornadas de trabalho, né? E também o contato excessivo, muito perto com clientes e os próprios colegas de trabalho. Quer dizer, o que demonstra que todos os protocolos que tem hoje nas agências bancárias é fruto da nossa luta, do nosso enfrentamento, porque não parece que a direção dos bancos também tenha esta preocupação com a preservação da saúde e da vida dos bancários. Então, essa pesquisa é uma pesquisa importante. Importante também dizer que dos 628 que responderam à pesquisa, 80 já tiveram a Covid-19 e atribuem que foram infectados no local do trabalho, né? Isso é uma pena, porque olha que a nossa categoria é uma das que conseguiu montar uma mesa de negociação desde o início da pandemia, conseguimos uma série de medidas de proteção e mesmo assim a gente vê que esses números, né, são números que assustam, né, para aqueles que têm que levantar e enfrentar isso no dia a dia, né, no seu trabalho. E também não poderia deixar de comentar aqui que na semana passada o governador Eduardo Leite conseguiu aprovar a PEC 280, onde tira, né, a necessidade de plebiscito, né, para a privatização aí das 3 empresas públicas, que é a Procergs, a Corsan e o Banrisul, né? Isso é um golpe na democracia, porque está retirando um dispositivo onde a população deveria ser ouvida antes de um governo querer vender uma empresa pública dessas, né? Então, quer dizer, o que demonstra que esses governos neoliberais, eles não têm preocupação com a opinião pública, né? A preocupação deles apenas é em agradar os seus amigos do mercado financeiro, e para isso eles fazem o que tiver que fazer, né? Inclusive atacar a democracia, que isso foi conquistado em 2002 com muita mobilização, mas infelizmente o governador conseguiu aprovar, né, utilizando inclusive algumas medidas de flexibilização, né, para proteção à Covid-19 como moeda de troca para conseguir votos dos deputados, né? Então ele conseguiu os 34 votos, 2 até a mais do mínimo necessário, mas com esse tipo de moeda de troca. Isso não significa ainda que essas empresas vão automaticamente serem entregues, né?
nós temos uma tradição de resistência, assim como estamos resistindo ao governo federal, à sua política genocida, né? E estamos aqui sobrevivendo e resistindo. Tenho certeza que o povo gaúcho também vai resistir no momento que ele tentar vender uma dessas empresas, né? Ele tem anunciado que é a Corsã que ele quer vender, mas eu acho que ainda a gente tem aí algumas batalhas, né, a serem enfrentadas, e a gente não pode jogar a toalha, né? Tem que fazer a luta, porque eu acho que a única luta, né, que a gente perde é aquela que a gente nem entra nela. Então, nós temos que dizer em alto e bom tom ao governador Eduardo Leite que, se ele venceu lá no interior da Assembleia Legislativa, e a gente sabe como é que funciona os parlamentos, né, na democracia brasileira, né, ele ainda vai enfrentar uma grande resistência na hora que tentar vender estas empresas, né? Nós chamaremos o debate com o conjunto da sociedade, né, e não é só na defesa do nosso Banrisul, mas na defesa da Corsã, porque sabemos que esse processo de privatização do bem essencial, como é a água, já faz com que aqueles que primeiro fizeram essa experiência, muitos já estão voltando atrás e estatizando, né? Porque a água não pode, né, virar uma mercadoria como instrumento de grupos, né, empresariais obterem lucro, né? Então, portanto, isto certamente é uma batalha que está só iniciando, né? Então, eu não poderia deixar de fazer estes comentários aqui no início do nosso programa de hoje. Muito bom, Gilberley. Obrigado por esse comentário, que eu acho que traz muita informação para todo mundo, né? Bastante informação, bem importante, e vai bem ao encontro do que a gente vai discutir aqui hoje, né, Jacéia? Sim, sim. Antes de chamar a nossa convidada, eu peguei aqui alguns dados, né, de uma pesquisa do Diese, ainda falando sobre a questão da pandemia, desses números alarmantes, né? Eu havia comentado um pouco antes com o André e com o Gilberley, mas os dados do Diese, que analisou lá as rescisões de contrato pelo CAGED, apresentou que na categoria dos bancários houve um aumento, comparando o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, de 176% nos óbitos. Não significa que seja 176% de Covid, mas é um aumento muito significativo. Em relação a outras categorias, por exemplo, transporte, correios, 95% aumentou nesse mesmo período. Administração pública, 100%, né? Então, isso demonstra, né, da necessidade que tem, que se faz de urgência nas vacinas, né? Por que esse número tão elevado nos bancos? Porque banco é o que o Gilberley falou ali, né? Muitos lugares sem renovação de ar, né? Lugares fechados, então tu fica o vírus ali dentro circulando, né? Não tem, muitos não seguem os protocolos, né? E mesmo com protocolos, a gente sabe que o risco é muito grande de contaminação, né? Então... E já sei, uma coisa importante, isso que o Gilberley falou, é um dado que às vezes passa despercebido, né? Que o Brasil, até hoje, ele vacinou 10% da população. Isso significa que a gente, considerando que só vai haver um efeito protetivo da vacina a partir do momento em que a população for vacinada em pelo menos 60%, a gente vê a catástrofe que a gente está, né? Catástrofe, sendo que teve dias que o Brasil vacinou 200 mil pessoas, o que é um valor insignificante, não só tendo em vista o problema que é a pandemia, mas insignificante em relação à tradição histórica de vacinação do Brasil, que já teve vacinações de mais de 1 milhão de pessoas por dia, né? Sim, sim. Mas é isso, né? E era assim... se tivesse encomendado lá o que essa CPI... Não tem como não falar nisso, né? Porque isso é o assunto que está aí, que está todo mundo conversando. E hoje até eu estava no carro e ouvindo rádio, e aí entra uma propaganda do governo federal dizendo assim, se vacine, é importante a vacina, porque o governo federal encomendou desde julho de 2020
500 milhões de doses de vacina. Quer dizer, é uma propaganda completamente mentirosa. Eu até pensei assim, vou mandar um Twitter lá, um e-mail para alguém da CPI para dizer, pelo menos, que eles tirem a propaganda mentirosa, né, que está aí enganando o povo, né? Mas vamos chamar a nossa convidada, que eu estou ansiosa para tê-la aqui com a gente. Falando em, só um parênteses, já sei, falando em propaganda mentirosa, pessoal, todo mundo que está assistindo aqui agora, a gente está transmitindo também, além dos canais do Se Cuida, dos canais do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, a gente também está transmitindo pelas páginas da FETRAF. Então, quem está vendo na página da FETRAF, curte a página da FETRAF, se inscreve no canal do YouTube da FETRAF, do Sindicato dos Bancários, a gente Se Cuida. A gente precisa ter uma comunicação alternativa para que cheguem informações que podem salvar o nosso país e a nossa vida, pessoal. Então, se inscrevam nos canais, curtam, compartilhem. Se vocês estão assistindo agora, compartilha com um colega, com um amigo, para que possa assistir junto, para que possa interagir. Deixem as perguntas de vocês, a gente vai receber uma convidada aqui, que a Jacéia já vai contar um pouco quem é, ler um pouco da história dela, mas é uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa, assim, é uma honra para a gente estar recebendo ela aqui, então aproveitem a presença dela, deixem seus comentários, façam perguntas, tirem dúvidas, porque hoje o assunto ele é muito importante, né? Os trabalhadores acabam assumindo a economia simplesmente como quanto vão receber, quanto vão pagar, como exclusivamente uma relação de troca mercantil, uma relação de troca no mercado. Mas tem muita coisa que a gente não vê por trás disso que a gente vê, e hoje a gente quer justamente abordar isso. O que a gente não vê da economia e que nos faz de bobo, que nos engana, né? E que contribui para que a gente seja, enquanto trabalhador, violentado pelas organizações. Então, Jacéia, quem é a nossa convidada de hoje? A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, né? Eu a conheço, mais da metade da vida dela eu a conheço, né? Porque eu acho que eu conheci a Juliane, ela devia ter uns 15 anos. A Juliane, ela é economista, mestra e doutora em economia pela Universidade de Campinas, uma pessoa super qualificada e que eu tive a honra de conviver no início da trajetória dela, quando a gente já via que ali ia despontar uma cidadã, uma profissional muito competente. Isso ela mostrava quando estava lá no Grêmio, fazendo o movimento estudantil no Julinho, em 2004, eu acho, por aí. Seja bem-vinda, Juliane, muito bem-vinda. Frequentou minha casa. Eu lembro uma vez que eu te emprestei um livro e tu levou, e era um livro bem grossinho, assim, tu levou, e uma semana depois tu voltou com eles, acho que é no Saramago, não? O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Então a minha memória não me traiu. E ela leu rapidinho, uma semana ela trouxe de volta, né? Uma querida, seja muito bem-vinda. Quem está aqui com a gente, nos ouvindo, são bancários, nos assistindo, Ju, são bancários, né, e bancárias, muitos deles com histórico de adoecimento pelo trabalho, né, e que estão aqui numa segunda-feira de noite para discutir um pouco desse tema tão importante, relevante na vida de todos os trabalhadores, independente de serem ou não bancários, né, que é a questão dessa violência que é imposta por esse sistema de produção que a gente vive, né? E também, assim, são pessoas que estão calejadas e, com certeza, assim, é um privilégio a gente contar com elas aqui no nosso público, assim como é um privilégio tu estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Jacéia, pelo convite, Gilberley, André, é uma alegria compartilhar essa tela, né, esse espaço com vocês, que, embora virtual, já é bastante caloroso, assim, né, inclusive uma forma de me reconectar com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, que eu tenho uma admiração imensa, a categoria dos bancários também, né, uma grande admiração pelo papel sempre assíduo e árduo na luta em defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, nesses momentos, né, que
psicologicamente difíceis, de tanta solidão e essa dificuldade, inclusive, de estabelecer nossos laços familiares, né? Eu não poder estar no Rio Grande do Sul, porque os meus pais também nem receberam a primeira dose ainda. É muito difícil, mas partilhar esse espaço com vocês é um alento, assim, para o coração. Obrigada por terem me convidado. Espero que a gente tenha uma boa ideia. Olha só, Juliane. A Ida está dizendo aqui, a Juliane vai ter uma surpresa. Uma pessoa muito especial vai prestigiar essa live. Gente! Quem? Não sei. A Ida deve te conhecer. Não sei. Espero que seja a minha mãe. Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade agora. Vai ficar cada um pensou num nome aqui, né? Então, Ju, deixa eu recuperar para ti um pouquinho o que a gente vem fazendo desde março, quando ano passado a gente discutiu vários temas relacionados à pandemia com o trabalho. E esse ano a gente está discutindo, focou a questão da violência organizacional no trabalho, né? A gente sabe que a violência, ela permeia toda a nossa sociedade, né? O Estado, ele é violento, mas as organizações, o mundo do trabalho, ele tem suas regras próprias, ele tem os seus pode, não pode, e muita violência lá dentro. Então, a gente vem discutindo esse ano, desde março, de 15 em 15 dias, a gente faz um papo de bancários sobre esse tema da violência. A gente já viu sobre a questão, a violência no contexto histórico, como é que ela acontece, pelos fatores psicossociais, né? Na última, o Vinícius trouxe uma contribuição dos aspectos sociológicos dessa violência, e hoje a gente quer conversar um pouco sobre a questão de como é que, pela economia, a gente também entende essa violência, a gente percebe o quão violento é esse modo de produção, né, que bota o lucro acima da vida, acima da saúde, né, onde os excluídos, ter os excluídos faz parte do processo produtivo, dessa cadeia. Não sei se se tu tá se conectando com a nossa chamada de a violência pelos aspectos econômicos, mas a gente queria te ouvir um pouco. Primeiro, assim, é um desafio muito legal refletir sobre essas questões, porque, enfim, eu tenho falado bastante sobre o tema da economia, né, principalmente da política econômica, fazendo análises de conjuntura, e a gente toma, né, os indicadores, as variáveis econômicas, muitas vezes de forma dissociada das pessoas. Então, a economia, e isso não é de forma não intencional, né? Tem uma racionalidade e uma sustentação teórica e ideológica que tenta apartar o debate econômico da vida dos seres humanos, né? Ou seja, tenta desumanizar a perspectiva de análise econômica, né? As pessoas se tornam números, se tornam indicadores, e muitas vezes se tenta também camuflar o que são interesses particulares de grupos econômicos e o que são interesses coletivos da sociedade. O André falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Existe uma ideia, né, do que nos é apresentado em termos de política econômica e desempenho de uma economia nacional, que em grande medida está desvinculada da vida concreta. E isso não é por um acaso. Inclusive, o próprio Karl Marx, se a gente for teorizar um pouco mais, já identificava que, do ponto de vista ideológico, né, a ideologia de um tempo histórico, né, nada mais é do que a reprodução dos interesses da classe dominante, que são, né, travestidos de interesses gerais da população. Então, nos é cotidianamente violentado, né, nós somos violentados cotidianamente com uma forma de apreensão da economia que não é uma forma que leva em consideração aspectos muito fundamentais da vida coletiva, né, mas que em grande medida estão ligados ao mercado. Basta ver o que foi, por exemplo, a própria reação da Bolsa de Valores e do mercado financeiro à possibilidade de elegibilidade do Lula, recentemente, com a suspensão da condenação pela Vara de Curitiba, e o que é o próprio jornal da Globo, por exemplo, né, que apresenta de forma muito mais cotidiana
indicadores financeiros, né, do desenvolvimento e desempenho das bolsas de valores, inclusive ao redor do mundo, e não da mesma forma apresenta dados importantes, como o acompanhamento das taxas mensais de pobreza, desemprego, expectativa de vida. E se a gente for levar em consideração, quem investe, né, quem se preocuparia com a renda variável, que, enfim, está sendo transacionado em ações de bolsa, é um contingente, embora tenha aumentado muito no Brasil, inclusive com, né, o próprio desenvolvimento da financiarização, é um contingente que não passa de 10% da população. Mas estes interesses, né, da Bolsa de Valores são identificados como os interesses da nação. E, recentemente, no dia da eleição do Bolsonaro, um dia posterior à eleição do Bolsonaro, eu trabalhava na CUT, e eu fui almoçar e eu lembro que, né, o jornal Hoje estava passando uma reportagem sobre a Bolsa e o dólar terem tido um comportamento positivo pós confirmação da eleição do Bolsonaro. E aí um senhor me chamou muito a atenção, porque ele era provavelmente trabalhador da construção civil, estava com um uniforme sujo, né, terra, tinta, tinha um pouco de poeira. Ele cutucou o cara que estava do lado dele e falou, eu falei que o Bolsonaro ia ser bom para o Brasil, olha como a Bolsa e o dólar reagem bem. Eu fiquei pensando, por que esse é um indicador de qualidade da economia, né? Se essa pessoa provavelmente nunca vai ser acionista de ação nenhuma, de empresa nenhuma, e se for, vai ser de forma muito minoritária. Então, esse desafio de conversar com vocês hoje, inclusive, foi muito interessante do ponto de vista pessoal, para tentar parar para pensar como a gente negligencia elementos da vida social e da violência que é a forma de organização econômica, não só capitalista, mas neste estágio de desenvolvimento do capitalismo, com essa exacerbação da lógica neoliberal e bastante financiarizada. Mas aí, para tentar, né, conversar um pouco especificamente sobre violência organizacional, talvez de um ponto de vista mais abstrato da análise, toda a forma organizacional no capitalismo é, por excelência, uma forma de violência. Porque o capitalismo, como modo de produção, ele é marcado pelo fato de ser um modo de produção desenvolvido a partir da forma apartada com que trabalhadores e empregadores lidam com os meios de produção, os meios de produzir a vida. O Marx, voltando dele, falava, inclusive, que houve um paradoxo ali na mudança, né, do antigo regime para o capitalismo comercial e depois o desenvolvimento propriamente capitalista, que é, né, quando ele fala lá na acumulação primitiva de capitais, que é a forma violenta com que o capitalismo expropriou, né, os camponeses e expropriou os países coloniais para acumular capital, para inverter nesse padrão de maquinário industrial. Ele vai dizer que, por um lado, o capitalismo ele libertou os camponeses da servidão voluntária, que era a servidão do modo de produção feudal, e constituiu um ser humano livre, né? Mas esse ser humano ele é livre enquanto um livre indivíduo que vende, né, que transaciona a sua única mercadoria no mercado de trabalho. A única mercadoria que a gente que não tem fábrica, a gente que não tem meio de produção, né, que não tem capital para acumular, para inverter no empreendimento produtivo, a única coisa que a gente tem para vender é a nossa força de trabalho. E a gente é relativamente livre, porque se a gente não vender nossa força de trabalho, a gente não come. Então, é uma liberdade em relação à servidão voluntária, mas uma liberdade ainda bastante circunscrita à possibilidade de sobrevivência. A organização empresarial, organizacional do capitalismo, então, é por excelência uma organização em que uns têm capital e determinam as condições mais gerais do processo produtivo, outros, os trabalhadores, são os que vendem a força de trabalho, constituem toda a riqueza social e são apartados da decisão final. Então, a estrutura organizacional é violenta, porque quem cria riqueza no capitalismo, né, em qualquer modo de produção, a riqueza é derivada do trabalho, né? Mesmo, se uma máquina faz outra máquina, não importa, as máquinas são frutos do desenvolvimento do trabalho humano, só o trabalho humano cria valor, só o trabalho humano cria riqueza, cria mercadorias. Mas esse trabalhador que criou essa mercadoria, ele não é o dono da decisão final do que fazer com a mercadoria, por quanto vender, ou mesmo acessar a mercadoria. Então, a estrutura organizacional ela é necessariamente violenta na medida em que ela utiliza da força, né, da força física, da força intelectual dos trabalhadores, mas o fruto do trabalho não é daquele que o criou, mas ele é apropriado por quem tem capital. Isso em termos mais abstratos, claro, né? Estamos levando em consideração que não é uma estrutura autogerida pelos próprios trabalhadores,
que definem as formas de produção, as formas de distribuição, o preço final, a distribuição conforme a produtividade, conforme as necessidades. Mas esta estrutura organizacional, é bom lembrar, né, é bom historicizar e contextualizar como ela veio se modificando ao longo do tempo. Porque também um problema dos economistas é olharem a economia fora da história. Então, hoje tem muito manual, quase todo mundo que se forma em economia se forma através de um manual de economia. O manual, ele faz um sistema de causalidades, né? Você pega uma variável A com uma variável B, você vê a forma como elas são correlacionadas e provavelmente você vai ter um elemento final. Por exemplo, a fórmula econômica mais conhecida é aquela que se aumenta a quantidade de moedas numa economia, aumenta na mesma proporção o volume de preços, logo o poder de compra fica igual. Então, a inflação é um fenômeno da expansão monetária. Tudo isso é problematizável porque precisa ser historicizado. Tem momentos na vida de uma sociedade, inclusive como o momento atual, que se expande expressivamente a base monetária sem que se gere inflação, porque existem várias formas daquela moeda que foi expandida não entrar no sistema de consumo, por exemplo, ir para o sistema bancário sem tesourado, ou seja, não ir para consumo. Então, é importante historicizar os elementos. E aí eu queria começar dizendo que houve uma grande transformação no capitalismo de forma global, a partir do fim dos anos 70, que logrou uma nova estrutura organizacional, que é essa, possivelmente mais violenta e que está mais presente no nosso cotidiano, que é essa organização, essa estrutura organizacional pós-fordista, podemos dizer, né? Uma estrutura desverticalizada, em vez de serem grandes empresas, né, com contingente expressivo de trabalhadores, pequenas empresas que terceirizam, externalizam parte da sua produção. Isso não é à toa. Todas as mudanças organizacionais respondem a uma necessidade de aumento dos lucros da classe capitalista. E durante a década de 70, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, até a grande crise que o capitalismo passa nos anos 70, o capitalismo conviveu com uma estrutura organizacional, esta fordista, né, da grande empresa integrada. O Ford, por exemplo, ele não produzia só carro, mas toda a estrutura, até do couro dos bancos, era a partir de terras e, né, da produção de matéria-prima que estava integrada naquela grande empresa. Esta grande empresa, no modelo ali das experiências dos estados de bem-estar social, aquele período do capitalismo relativamente organizado, domesticado, essa grande empresa contou com sindicatos com presença muito expressiva na sociedade. E esse arranjo produtivo do pós-guerra, ele gerou, inclusive do ponto de vista mais geral, um desenvolvimento do capitalismo que conjugou coisas que aparentemente não são conjugáveis, como crescimento econômico. Então, foi um período de grande crescimento da economia mundial, pleno emprego, então os trabalhadores, pelo menos nesses países, tinham emprego assegurado, aumento da produtividade, então tinha inovação técnica, tinha mais mercadorias à disposição da coletividade e redução das desigualdades sociais. Principalmente pelo aumento do custo do trabalho, isso tem muito a ver com sindicatos fortes, que conseguiam manter um mínimo regulamentado para a força de trabalho, e também através da estrutura tributária. Então, o Estado, naquele período, fortemente interventor, taxava mais os mais ricos. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que a gente acha que é o bastião do liberalismo, a alíquota máxima de imposto de renda chegou a 93%, né? Hoje a nossa máxima é 27,5%. Era uma ideia de que não se toleraria aquela expressiva concentração de renda. Bom, esse sistema foi gerando um esmagamento da taxa de lucro dos capitalistas, porque, né, se os salários crescem, se a tributação é mais intensa, mesmo que tenha demanda, mesmo que os trabalhadores vão consumindo aquelas mercadorias, a taxa de lucro tende a cair. Como os capitalistas não querem que a taxa de lucro tendem a cair, eles levaram adiante uma revolução que modificou não só a forma da condução da política econômica, né, que passa a adotar o receituário neoliberal, com a desregulamentação, principalmente do mercado de trabalho, do mercado financeiro, da desregulamentação e abertura comercial dos países periféricos, mas também com a mudança da estrutura organizacional, que passa a ser, de certa forma, mais violenta, porque precisa, por um lado, ampliar a taxa de lucro através do esmagamento da taxa de salários. Então, né, se aumenta ali artificialmente o desemprego para reduzir o custo da força de trabalho e, assim, aumentar a margem de lucro,
e também através da externalização de várias atividades produtivas para a periferia do sistema, como forma também de redução de lucro. A estrutura organizacional passa por um processo muito menos, né, muito menos apego à solidariedade dos trabalhadores, que inclusive tinha ali no movimento sindical uma forma de manifestação, e passa a ser um sistema muito mais individualizado. Ou seja, você aumenta a produtividade do trabalho através da intensificação do trabalho do trabalhador. Acontece que, né, tudo no sistema capitalista é, em parte, coerção e, em parte, consentimento. Então, em parte, existe a coerção, principalmente através do desemprego. Olha, se você não trabalhar, tem quem trabalhe. Se você não aceitar esse salário, tem quem aceite, porque o mercado, o exército industrial de reserva está ali batendo na porta. Mas parte também é o convencimento. E o convencimento se dá por essa estrutura ideológica bastante casada com o neoliberalismo, que é essa forma individualista, né, do ponto de vista até metodológico, de encarar a vida, né? Ou seja, essa ideia de que as equipes, né, ao invés de serem grandes equipes de trabalho, agora são pequenas equipes que competem entre si. Então, você não precisa mais de um gerente, né, externo que fica olhando e regulando a jornada de trabalho, a intensidade do trabalho. Você tem as próprias pessoas na sua própria equipe que vão te constranger, por exemplo, a ir no banheiro e a demorar demasiadamente, porque se você demorar, você não vai produzir tanto, e se a sua equipe não for né, a equipe mais produtiva, você perde remuneração ou perde possibilidade de acesso à vantagem. Então, são formas que, em última instância, estão ligadas à maximização do lucro do dono do capital, mas que se utilizam dessas formas de individualismo, de competição intrafirma para potencializar, aumentar a produtividade do trabalho, e agora sem precisar ter a própria figura do gerente, né, o carrasco. O próprio exemplo da Uber é um exemplo desse, né? Você repassa ao trabalhador, inclusive, o controle da própria jornada de trabalho, uma coisa que parecia impensável há um tempo atrás, porque a jornada de trabalho é a possibilidade de remuneração, que passa a ser por hora de trabalho e não por jornada semanal. Então, estamos vendo uma estrutura em que o capitalismo está numa crise, precisa aumentar a desigualdade e reduzir o custo do trabalho para aumentar o lucro do capitalista, mas essa crise vai gerando um paradoxo, e aí eu termino essa primeira intervenção por aqui. O próprio Marx já dizia, né, é o paradoxo da composição. É o que é bom para um capitalista individual pode não ser bom para o capitalista enquanto classe. Então, se um capitalista individual arrocha o salário do seu trabalhador, faz ele trabalhar demais, paga um valor, às vezes, insuficiente para reproduzir a própria força de trabalho, parece muito bom, ele aumentou sua taxa de lucro. Mas se todos os capitalistas individuais fazem isso, você reduz o mercado de consumo, porque menos gente com renda é menos gente consumindo e você deixa de realizar a mercadoria produzida pela sua própria fábrica. Então, quanto mais as pessoas param de consumir, mais cai a taxa de lucro, mais os empresários aprofundam o processo, precarizando ainda mais a força de trabalho. E a violência institucional é a forma disso parecer naturalizado, ou seja, parecer que o benefício da empresa é o seu benefício e que o seu trabalho, né, o aumento do seu trabalho é o que determina, em última instância, o seu salário e não o lucro do seu patrão. Essa fala, José... eu fiquei assim... Essa ela fala falou já foi todo né? Ninguém queria interromper para não estragar, foi excelente, eu acho que dá para depois todo mundo pausar, ficar voltando umas 5, 6 vezes essa fala aqui, porque é impressionante, assim, acho que passa por tudo que a gente queria realmente abordar, e é muito bom, até vou aproveitar também já esse espaço para todo mundo que está assistindo aqui, além de curtir as páginas, se inscrever nesses canais, a Juliane tem um canal no YouTube, que é Economia com Ju Furno. Se inscrevam no canal dela também, que vocês vão ter essas aulas, assim, poder aprofundar muito mais. Vocês viram que é muito conteúdo, né? E é muito importante. Eu só queria, Juliane, só voltar Foi, assim, brilhante a tua intervenção, acho que tu passou por todos os pontos. Acho que agora a gente só precisa dar uma mastigada, assim, para poder... alguns pontos. Para mim, foi fantástico o exemplo que tu trouxe desse trabalhador, né? Que visivelmente estava trabalhando, teve a eleição do Bolsonaro, a bolsa subiu e ele, que legal, viu só como foi bom isso? Porque entra bem nessa lógica que tu trouxe de que o capitalismo ele funciona sobre uma dualidade, coerção, consentimento. E eu acho que aqui, para nós, hoje, o que mais importa é justamente isso. Esse trabalhador que estava comemorando a subida da bolsa, ele sofre muitas coerções na vida dele. Ele tem um aluguel para pagar,
ele tem o preço dos alimentos está muito alto, ele tem, enfim, talvez tenha empréstimos para pagar outros empréstimos, ele está vivendo numa coerção, ele precisa trabalhar para sobreviver, senão ele vai para a rua, como tantas famílias hoje, em cada esquina a gente vê cada vez mais um número aterrador de pessoas que perderam tudo e estão, de fato, vivendo na rua. Então ele tem essa coerção, ele tem esse estímulo violento, explicitamente, que já não é da organização, né? É da própria sociedade capitalista que coage ele a trabalhar, obriga ele a vender a força de trabalho dele pelo que for. Mas o que eu queria, e eu acho que também é o interesse da Jacéia aqui, a gente está conversando com bancários, que talvez, a partir de um olhar ingênuo, não estão diante dessa coerção tão violenta, né? Não estão à beira de perder tudo. Talvez o poder mais forte dos trabalhadores hoje empregados, em trabalhos e empregos que supostamente são melhor remunerados dentro da sociedade, talvez a violência que mais opera através do consentimento. Ou seja, é isso, a pessoa bate palmas para aquilo, né? E eu acho que aqui, depois eu vou passar para a Jacéia para ela fazer o comentário dela, mas só já deixar de antemão assim, que eu queria te ouvir sobre que mecanismos econômicos operam na rotina do trabalho organizacional, disso que a gente chama de classe média, né, de as pessoas que se chamam classe média, o trabalho tipicamente do bancário, que mecanismos salariais, que mecanismos de benefícios econômicos, eles são pensados justamente para produzir a adesão do trabalhador, uma adesão ingênua do trabalhador, fazendo com que ele, eu gosto dessa frase, ele beije os grilhões que acorrentam ele. E essa dimensão. Existe alguns aspectos econômicos que são centrais nesse processo de consentimento do trabalhador? Essa seria a minha questão, Jacéia. Eu vou deixar a Ju responder a tua questão, mas antes eu vou dizer que já foi descoberto aqui quem é que ia te visitar. A Luciane Furno, essa grande economista com cara de guriazinha, dá um show de economia. Parabéns, Juju. Obrigada, Ida, pelo convite. É a mamãe? É quase a mãe. Inclusive, dizem que ela parece mais minha mãe que a minha mãe, mas é a minha tia, e além de tia, minha grande amiga, a tia Lu. Que bom que então ela tá esclarecido. Mas eu acho que as questões que o André colocou são questões que, talvez por uma outra abordagem, eu queria fazer a mesma questão. Então, tu conversa aí, o Juba já vai pensando ali em como intervir também. Eu só esqueci de uma coisa também, já sei, também já para comentar com a Juliane, que a gente, desde as duas papos de bancário anterior, a gente está construindo um glossário do idioma do bancário. Ou seja, a gente quer que todos os bancários que estão participando hoje dessa live deixem comentários daquelas frases, daqueles termos que todo bancário ouve no dia a dia, que é sangue nos olhos, entregar, resultados, colaborador. Né? Essas palavras... Proativo, resiliente. Quem tiver essas palavras, assim, ó, qual palavra que não pode faltar no dia a dia do bancário, que ele ouve do bancário? A gente quer reunir todas essas palavras e fazer um dicionário, um glossário do idioma do bancário. Só que a gente quer traduzir. Isso é o que o banqueiro diz, que é o colaborador, que é o resiliente, que é o proativo. Mas o que de fato é? Então, quem tiver palavras aí já pode ir deixando que a gente vai juntando e no final do ano a gente vai publicar esse dicionário. Contigo, Juliane. Eu acho que você já apontou alguns elementos, né, que a gente já vinha conversando. É todo um processo ideológico, muito de longo prazo, ou seja, né, está presente em vários aspectos da racionalidade normativa da gente, né, está na escola, está reproduzido na família, nos meios de comunicação, que é essa tentativa de quebrar, né, vínculos mais expressivos de solidariedade entre os trabalhadores. Então, ir quebrando aqueles elementos que supostamente teriam capacidade de fazer com que a gente se identificasse com o outro e, ao se identificar com o outro, levar em consideração ou desvendar que os nossos problemas individuais não são problemas individuais, senão que problemas coletivos. Então, essa força é muito potente, né? E se a gente for fazer o paralelo que eu fiz um pouco com a história, é isso que foi duramente atacado, ou seja, a possibilidade de que os trabalhadores compreendam que
as suas questões individuais, né, no mercado de trabalho, ou as próprias organizações, as próprias questões individuais na reprodução da vida, tem muito menos de individual e muito mais de coletivo. A própria origem do movimento sindical, né, organizado no Brasil, ali no final dos anos 1917, 1918, estava ligado a isso, né? O movimento sindical sempre existiu, sempre existiram organizações de trabalhadores, mas a forma inicial, com o desenvolvimento ali da industrialização, na virada do século XX, eram aquelas formas de sociedade de ajuda mútua, né? Sociedades de socorro, ou seja, os trabalhadores se organizavam de forma solidária para resolverem problemas da comunidade, por exemplo, né? Na ausência de qualquer direito trabalhista, se um trabalhador que era chefe de família morria, aquela família não tinha direito à indenização por acidente de trabalho, a nenhum tipo de indenização ou pensão, né? Não existia essa estrutura de seguridade social. Então, as sociedades de ajuda mútua, de socorro mútuo, contribuíam com um fundo que conseguia garantir as condições materiais de reprodução daquela família. E, ao longo do tempo, né, parte das pessoas foram se dando conta de que, ao resolver o problema individual de cada um, não se resolvia o problema coletivo. O problema coletivo não era, ainda que fosse louvável, né, bonito e importante, a ajuda dos próprios trabalhadores, mas a instituição de um arcabouço institucional, como uma legislação trabalhista, que precisava dar conta de problemas que não eram individuais. E o movimento sindical como uma forma de garantir que aquilo que foi conquista naquele período não seja destruída, né, ou retrocedida no curto prazo. Então, uma forma de garantir a manutenção daqueles direitos e ampliação de outros mais. Então, é essa tentativa de quebrar esses vínculos de solidariedade que está na base, né, do neoliberalismo e dessa forma cada vez mais violenta de manutenção de uma estrutura empresarial. Então, você tenta quebrar o que são elementos comuns. E aí é muito latente, né, uma parte da classe média que, por exemplo, não se identifica como trabalhadora, ou mesmo que não se identifica com um padrão de classe trabalhadora que tem uma remuneração salarial menor, por exemplo. Então, você vê, né, cotidianamente, as pessoas achando que não tem nada a ver com aquele trabalhador que, por exemplo, é Uber ou é entregador de comida, né, como se ele fosse uma subclasse de trabalhador que reforça, na verdade, que o fato de você estar momentaneamente numa condição melhor não significa que você também não pode ser o próximo desempregado, né, subocupado e precarizado no mercado de trabalho. Então, a gente tem dificuldade de se enxergar no outro enquanto trabalhador, por vários mecanismos de segmentação, né? O mecanismo da segmentação da estrutura ocupacional, o próprio movimento sindical, em alguma medida, pela herança getulista da unicidade sindical, ajudou a gente a não construir estruturas fortes e mais centralizadas, né? E privilegiou pequenas associações de trabalhadores, né? Em que se descentraliza de forma expressiva a própria pauta política. E agora, essa nova nomenclatura, que vocês fizeram menção, bastante utilizada para também descaracterizar essa ideia de que a gente tem algo que nos unifica, independentemente, às vezes, do nível de renda, né? Quer dizer, você tem um trabalhador que, às vezes, ganha 10 mil reais, um trabalhador que ganha 2 mil reais, né? A diferença, embora seja expressiva do ponto de vista salarial, de uma sociedade desigual como a nossa, em última instância, são pessoas que dependem do trabalho, né? Esse deveria ser o ponto que nos unifica, né? Pessoas que a sua forma de reprodução da vida depende de vender a sua força de trabalho, né? O que nos segmenta não é necessariamente a estrutura da dispersão salarial, e por isso essa criação de categorias como classe D, classe B, classe média alta, veja, são formas de categorização que ajudam a dispersar que, na verdade, todos são classe trabalhadora, mesmo que uma parte seja mais qualificada, que tem uma remuneração salarial superior. E essas palavras como colaborador, né, essa ideia de que você faz a empresa, mecanismos de remuneração variável por produtividade, participação nos lucros, né, acho que é um elemento muito importante para os bancários, são formas de confundir, assim como é a apreciação de variáveis como bolsa de valores, de confundir o que são interesses da sociedade com o que são interesses de mercado. Então, você passa a perseguir uma meta que, obviamente, não é um desejo individual, né? Não é agora não queremos PLR, é uma coisa importante, porque ela estrutura uma parte da remuneração que é importante para uma vida que está cada vez mais cara,
mas que, em última instância, servem a mecanismos de acomodamento dos padrões gerenciais e de casamento entre os interesses do trabalhador e o interesse da grande empresa. E quando a gente fala aqui em grande empresa, também grande empresa, né? Eu lembro que logo que eu conheci a Jacéia, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu achava que qualquer empresário era monstruoso e era um explorador, né? Mas quando a gente fala aqui de grandes empresas, né, da divergência entre interesses dos empresários e dos trabalhadores, a gente não está lidando com um pequeno empresário, com o dono do mercado, né, com o dono do escritório de advocacia. A gente está falando de donos de empresas que não precisam trabalhar, ou seja, que vivem da exploração do trabalho alheio, né? Isso é o que a gente fala quando fala em capitalismo, né? Porque às vezes a minha classe média acha que a gente está falando com ela, porque eventualmente ela é dona de uma empresa que emprega 3, 4 pessoas. Não, você também é trabalhadora, porque você emprega a gente, mas provavelmente você também trabalha. Então, mesmo que você tenha meios de produção, a gente não está falando desse tipo de segmentação, né? Mas eu acho que essas formas, principalmente participação nos lucros, são formas modernas de tentar transmutar e parecer que os interesses dos capitalistas como classe são interesses dos trabalhadores, né? E não à toa, grande parte da população, que, por exemplo, elegeu o Bolsonaro, elege um presidente, neste caso, nem fez estelionato eleitoral, porque ele claramente, na própria campanha eleitoral, sempre se comprometeu com os interesses das grandes empresas, né? Ao invés de dizer, por exemplo, que era difícil ser trabalhador no Brasil, a retórica era que era difícil ser empresário no Brasil, né? E toda a decorrência disso em termos de política econômica, como desonerar os tributos para os mais ricos, desonerar os tributos para as empresas, fazem parte de uma ideologia e que aparentemente não nos parece estranho, né? Isso que é o mais louco, está tão internalizado que a gente, inclusive, tem uma bancada, por exemplo, em termos institucionais, parlamentar, majoritariamente composta por empresários, sendo que o grosso da população é trabalhadora. Ou seja, a gente delega a representação institucional, inclusive, para um setor que não representa os nossos interesses como classe, né? Então, são talvez formas um pouco de expressar como a aparência dos fenômenos na sociedade, trago mais uma vez o Marx aqui, a aparência dos fenômenos, né, não reflete necessariamente a essência, e toda a ciência seria inútil se a aparência fosse a manifestação da essência. Então, por isso é importante, né, ciência, conhecimento, pesquisa, para entender o que está por trás da construção desse arranjo, que no capitalismo é a exploração do trabalho. Independentemente se o patrão seja legal, pague muito bem. A forma de maximização, a origem do lucro hoje, né, parte do trabalho, a diferença entre o trabalho necessário e o trabalho excedente, ou seja, a origem do lucro de certa forma, o roubo de horas de trabalho não pago, né? E desvendar esses mecanismos, eu acho que é parte importante de entender que a crítica não é uma crítica moral, né? O capitalista bonzinho ou malzinho, é uma crítica a sistema, é um sistema que se apoia na exploração da mão de obra, né? Em pessoas que vivem do sobretrabalho daquelas que só têm a força de trabalho para vender. Juliane, a gente está deixando tu falar. Normalmente a gente interrompe mais assim que a gente gosta de se meter, mas hoje a gente está tendo realmente uma aula, a gente está aprendendo aqui, embora a gente tenha a vivência do dia a dia, a gente sabe de toda a questão da exploração, desse modelo de sociedade que a gente vive, né? Enfim, mas é sempre bom ouvir alguém falar e falar de uma forma tão tranquila assim e tão clara, né? Fica muito transparente essa violência desse sistema que a gente está inserido. E aí a gente pensa nos bancos, né? Que para nós, para mim, pelo menos, é uma categoria paradigmática para se entender violência no trabalho. Porque é um setor que tem o dinheiro do mundo, né? O sistema financeiro, e que busca de todas as formas, tanto precarizar esse trabalho, quanto extrapolar em cima, assim, das normas de saúde, de tudo, de sugar o máximo do trabalho daqueles profissionais que estão ali, né? A gente vê que o banco é uma das categorias que mais adoece hoje, psicologicamente, né?
só pegar os estudos ali, tu vai ver que bancário ele tem 10 vezes mais afastamentos, né? Eu acho que é esse o número. Dentro das categorias, bancários adoecem psicologicamente muito mais que outros profissionais, né? E aí a gente vê dentro desse trabalho bancário, que é super lucrativo, né? A gente vê os bancos, cada balanço, eles estão mais ricos, mas aumentando a pejotização, aumentando as terceirizações, as demissões em massa, né? Condensando cada vez menos trabalhador para fazer mais trabalho, né? E a gente sabe que o trabalho, ele permanece aí, né? Ele vai para a lotérica, mas ele sai de dentro da chamada categoria bancária, né? Não que o trabalho deixe de existir, né? Eu queria que o Gilberley entrasse um pouco aqui para comentar, né? Que eu sei que tu também está gostando, né? Está ali sem piscar, mas eu queria que tu comentasse um pouco também o que a Ju já trouxe aqui para a gente. O microfone está fechado, Juba. Primeiro, saudar a Juliane aqui, essa grande contribuição que ela traz, né, nesse debate aí que a gente já vem há vários programas na questão da violência organizacional. Em alguns deles, a gente até entrou muito nisso, né, de que a violência organizacional nos bancos ou nas grandes empresas, quer dizer, não é um fato isolado, e sim dentro de um processo, quer dizer, de um sistema, que já debatemos muito, essa questão do capitalismo, e eu fico aqui pensando, né, porque talvez aqui o mais experiente, né, que vivi várias fases do trabalho bancário, já que ingressei lá no começo da década de 80, né, e o quanto tem a ver essas transformações no mundo do trabalho, né, com as saídas que os capitalistas tentam para tirar esse sistema da crise, né? Tenho certeza que o Adam Smith, há mais de, 250 anos atrás, quando escreveu lá, né, o capitalismo e essa liberdade, né, que traria aos seres humanos enquanto indivíduos, e que a Juliane falou aqui no início da exposição dela, né, não imaginava aonde isso ia parar, né, porque hoje eles também já estão refletindo de que esse modelo, né, esse aprofundamento liberal, né, trazido como principais consequências a destruição do meio ambiente, concentração, né, das riquezas na mão de poucos, né, e o aumento das desigualdades sociais. Quer dizer, então, eles mesmos hoje já pensam, como pensaram no final da década de 70, uma forma, já que a taxa de lucro vinha caindo, né, e vieram com a onda neoliberal. E isso tem tudo a ver, quer dizer, eu acho esse programa importante para aquilo que o trabalhador sofre lá no local de trabalho, ele compreender que isso é parte de uma engrenagem. Por quê? Porque nós víamos, por exemplo, lá na década de 80, nós tínhamos muito mais força na luta coletiva, porque o rendimento do trabalho ele era algo negociado e contratado, né? E a partir da década de 90, com a entrada do neoliberalismo aqui, a gente começa a ver aparecer a tal da remuneração variável, quer dizer, aí tu tem aquela parte fixa, né, mas joga esse poder de sedução que tem aos trabalhadores de que ele, bom, porque é isso, antes para te ganhar mais, e, enfim, tu conseguir alcançar os teus objetivos do ponto de vista daquilo que tu ia ganhar financeiramente, né, tu tinha que trabalhar para esperar uma promoção, né, mudar de cargo, muitas vezes esperar alguém se aposentar, né? Não, isso trouxe para o imediato, quer dizer, se tu conseguir bater a tua meta, se tu vender mais produtos, o teu salário vai ser maior, né? Nós, inclusive, enfrentamos isso do ponto de vista de até ter rejeição sindical. Na década de 90, nós inventamos o tal do Kinder Ovo, porque para enfrentar os bancos, os bancários eram isso, estavam seduzidos, e claro que sempre
né? Porque eu acho que é isso que o André comentou, né? Que não tem tanta coerção. Tem, o desemprego é a grande coerção, porque os bancos falam muito isso, né? A média salarial dos bancários está acima hoje de qualquer categoria, né? Quer dizer, então, o medo do desemprego dos bancários, quer dizer, é algo muito mais violento do que em outras determinadas categorias, né? Então, quer dizer, e isso foi colocado, né, para o bancário, quer dizer, de uma forma subjetiva, a ponto que nós, para enfrentar os bancos, nós inventamos o tal do Kinder Ovo, que era ir lá e fechar a agência de surpresa, o sindicato fechava, e nós tínhamos que muitas vezes enfrentar os nossos colegas, porque eles diziam, vocês estão fazendo essa luta aí para ganhar 0,5%, 1% a mais, olha quanto eu estou perdendo aqui na rua, porque eu não estou vendendo produto, a minha remuneração variável, ou seja, ele ia ganhar mais se submetendo a essa lógica, né, do que fazer a luta coletiva para conseguir um reajuste ou um direito a mais. Quer dizer, né? E isso tudo, quer dizer, foi as transformações que a gente foi vendo e foi fazendo com que, instituições como os bancos ficassem muito mais violentas, mas de uma forma muito subjetiva, né? Porque o chicote, que a gente chama, muitas vezes o bancário acha que é um problema do chefe, né? Reclama, o meu gerente, ele é muito mau, né? Ele pressiona muito pelo cumprimento das metas, né? E não consegue compreender isso como parte da organização, né? De algo que vem na hierarquia da instituição, né? E eu acho que o debate que a Juliana nos traz aqui para compreender que mesmo dentro da hierarquia da instituição, isso também é parte de uma engrenagem maior, né, de um sistema, né, que, para tentar sair da crise, ou seja, para tentar manter, né, taxas de lucro, né, aperta cada vez mais o torniquete. E é isso que termina com isso que a José falou, quer dizer, cada vez menos funcionários e um aumento do trabalho, um aumento da necessidade do aumento da produtividade, né, porque não é para manter o lucro, tem que cada vez mais aumentar as taxas de lucro. Quer dizer, então, isso é tudo. Quer dizer, as privatizações que nós vivemos na década de 90 e hoje ainda continuam pautadas, né? É importante para as pessoas compreenderem. Quer dizer, aqui no Estado, esse debate de privatizar a Corsan, ele não vem com o objetivo do bem público, né? Não, nós vamos privatizar a Corsan porque a água vai ter mais qualidade, o preço vai ser melhor. Não, eles precisam resolver o problema da taxa de lucro, eles precisam dar setores essenciais, até porque a gente lembra que até a década de 90 a direita gostava muito, como argumento para as privatizações, falar que o Estado tinha que cuidar da educação, da saúde, da segurança, e o resto não tinha que se meter, né? Eu lembro quando a gente fazia esse debate na década de 90, a gente dizia, bom, por que ao invés de então sair privatizando esses outros setores, a gente não começa estatizando a Unimed, a PUC, né? Já que o Estado é que tem que cuidar da educação e da saúde. É claro que o objetivo não é esse, né? Então é isso, quer dizer, o objetivo é passar partes do Estado para alguém ganhar dinheiro com isso, né? Só que isso cada vez mais se aprofunda a desigualdade social, aumenta a pobreza, mas também aumenta as resistências, né, mundiais a esse sistema tão opressor. Então, muito bom esse debate, muito bom o que a Juliana traz para nós, para que o bancário consiga compreender que a violência que ele sofre, né, o adoecimento dele tem a ver com algo maior, né? E a gente precisa compreender essa realidade para acreditar ainda que é a partir da luta coletiva que a gente vai transformar essa realidade. Muito bem, Juba. A gente tem vários comentários, mas eu queria ler um comentário especial, só que eu perdi ele aqui, porque se eu não ler, eu vou ter problema em casa. Então, eu acho que é melhor eu ler o comentário e achar aqui, mas é um comentário do Mauro, que diz que é muito bom tu estar aqui com a gente. Não estou achando o comentário, mas está aqui. E eu vou dizer, muito bom tu estar aqui, saudade de quando convivíamos. Te acompanho de longe, principalmente no 247, no teu canal. Um abraço. Então, está registrado aqui, para não ter crise hoje em casa. Ai, gente, obrigada por essas mensagens de carinho, né? Se o outro lado é só números, é só busca de lucro, que o nosso seja um espaço também de comunhão entre a gente, né? Uma forma, talvez a única forma que a gente tenha de, nesse momento, manter acesa, assim,
uma esperança para enfrentar esse tempo difícil, né? Pelo menos olhando para a gente, reconhecendo que todo mundo aqui compartilha de uma mesma vontade de ver um país melhor, as pessoas empregadas. E eu achei interessante, assim, Você quer falar, André? Eu ia embalar. Não, pode conectar, depois eu só quero pegar essa pergunta aqui do Rodrigo, mas pode terminar. Tá, mas eu vou ser curta agora. Só uma coisa que o Gilberley falou aqui, que é engraçado, às vezes eu penso assim, levando ao pé da letra o argumento, eu até queria mesmo que o Estado só se preocupasse com saúde, educação e segurança. Só que o setor privado no Brasil é muito ruim. Se não fosse o Estado, até hoje nós ia estar importando petróleo. Se não fosse o Estado, nós ia hoje ter problema de energia elétrica. Se não fosse o Estado, a gente não ia ter rodovia. Ou seja, o setor privado é incapaz, pela própria racionalidade, que nem é um julgamento moral. O setor privado visa o lucro, visa a maximização do lucro. Tudo bem, é permitido, é legal na nossa sociedade. Acontece que tem coisas, como, por exemplo, energia elétrica, extração e refino de petróleo, enfim, rodovias, que geram lucro muito no longo prazo e que precisam de um grande investimento no presente. Então, o setor privado ele é incapaz de imobilizar bilhões, às vezes, para o que é, né, construir uma hidrelétrica, o que é construir uma barragem, que é construir uma refinaria de petróleo, que só vai ter lucro no longo prazo. Só que essas coisas são essenciais para a vida, são essenciais para a indústria, são essenciais para o desenvolvimento. Então, se não fosse o Estado que não visa o lucro, que visa o bem-estar social, né, e o desenvolvimento nacional, se não fosse o Estado imobilizar muitos bilhões, né, e desenvolver tecnologia para construir, por exemplo, grandes plataformas de extração de petróleo, descobrir o pré-sal, porque isso precisou de bilhões, empresas privadas, a Shell até perfurou lá o campo de Libra, mas chegou uma hora que ficou com medo, claro que pode não dar certo. Quem que pode arriscar esse tipo de coisa? Quem está vocacionado por um interesse maior. Aí, depois que está tudo pronto, como Itaipu agora, que este ano amortizou, né, o seu último custo, agora que o lucro vai ser extraordinário, todo o custo de produção foi amortizado, agora o setor privado quer. Gente, não tem monopólio no refino de petróleo no Brasil, desde 97. Veja se alguma empresa quer construir uma refinaria. Por que o setor privado não vem construir uma refinaria? Venham, está aberto, está aí, apresentem um projeto. Eles não querem, eles querem o quê? Comprar a refinaria que está pronta. E eles querem, em grande medida, porque está pronto, porque dependeu do Estado, porque não teria sido constituído se o Estado tivesse só vinculado à saúde e educação, a gente ainda seria um país colonial, completamente dependente, e porque desde essa grande crise que eu falei na década de 70, e principalmente com o aumento da financiarização, tem um volume de capital sobrante, né, o que a gente chama de aumento da liquidez internacional, que precisa inverter esse capital em algum lugar. Ou seja, as privatizações fazem parte de uma estratégia de solucionar o problema de falta de alocação financeira de um bando de capital que está aí sobrando na praça. Ou seja, né, isso tem... Antigamente tinha essas motivações, né? O preço vai cair, a qualidade vai aumentar. Depois do desastre, que foi a década de 90, hoje em dia esse argumento nem aparece. É meio, sei lá, vamos privatizar porque é moderno, né? O Estado não pode manter esse grande contingente de empresas. E os bancários, os trabalhadores bancários, estão muito inseridos no cerne dessa transformação dentro, né, do modo de produção capitalista, que é a financiarização. O setor financeiro ele ganhou uma proeminência muito expressiva, né, através, de certa forma, de uma fusão que o Lenin já identificava lá no início do século XX, nem é muito novo, mas a fusão ali do capital bancário com o capital industrial, sobre a hegemonia do capital bancário. Então, hoje é os bancos, né, o capital financeiro que domina a própria indústria. E por que isso é um problema? Porque, por exemplo, vejam a experiência do transmissor que quebrou no Amapá e deixou o Amapá 20 dias sem energia elétrica. Não só era uma empresa privada, né, mostrando que as empresas privadas são mais ineficientes do que as empresas públicas, né, os últimos 2 apagões no Brasil foram de responsabilidade de empresas privadas, mas mais que isso, não era a gestão de uma empresa privada de energia, era a gestão de um fundo de investimento de alto risco. Então, o que é o processo de financiarização? É um processo em que as próprias empresas produtivas estão cerceadas sob a lógica do ganho de tesouraria, do ganho financeiro. Um ganho que, em grande medida, é especulativo, porque você transaciona ações, às vezes, de coisas que nem foram construídas ainda, né? Vamos dizer que eu vou construir um estacionamento agora.
Aí eu vendo ações, né, para você ter o direito de receber dividendos do lucro do estacionamento. Vendo para o André. De repente o André não quis mais aquelas ações, vende para a Jacéia. O estacionamento nem foi produzido ainda, ele já está transacionando no mercado secundário, terciário, com preço que às vezes está extremamente descolado da esfera real. E isso está muito ligado com as próprias empresas produtivas. Os grandes acionistas das empresas de energia que querem comprar a Eletrobras são fundos de investimento. Fundos de investimento não têm a expertise técnica, não estão comprometidos, por exemplo, com o fato de que a energia é um setor que precisa maturar o investimento. Querem lucro no curto prazo, querem dividendo no outro mês, não vão fazer uma decisão estratégica de abrir mão de receber dividendos durante um ano para reter lucro na empresa, para investir e ampliar a capacidade produtiva. Então, a lógica da financiarização é uma lógica muito de curto prazo, não está interessado com os interesses nacionais, não está interessado com aquele setor que tem capacidade de resolver problemas do Brasil, mas aquele setor que tem capacidade de distribuir mais lucros. E os trabalhadores do setor bancário, de certa forma, são a ponte, né, a mediação entre isso. É uma tarefa bastante árdua. Um dia eu fui dar uma aula numa disciplina de geopolítica da energia sobre Petrobras, próximo do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Aí eu mostrando toda a estratégia de desestruturação da Petrobras como uma empresa de energia, né, vocacionada ao desenvolvimento industrial por essa lógica de curto prazo. E aí, no final, o menino veio falar comigo e falou assim, você acha que se o Bolsonaro ganhar, as ações vão, né, vai valorizar as ações da Petrobras? Não, provavelmente vai valorizar por um motivo ruim, que a empresa vai se comprometer muito mais com o acionista do que com o povo brasileiro. Falou, tá, porque eu tô pensando em comprar, agora eu vou comprar. Aí eu fiquei, caramba! E os bancários, eles precisam, né, pelo próprio processo da renda variável, do excessivo controle através de metas, que é extremamente adoecedor, né? Não à toa os trabalhadores bancários têm, né, grandes e permanentes problemas ali no campo da saúde mental, porque precisam vender coisas, precisam vender seguro, precisam vender ações, precisam vender investimento, uma população cada vez mais pauperizada e cada vez mais com pouca, inclusive, capacidade de discernir o que são interesses das empresas e o que são interesses pessoais, precisam vender esse contingente de coisas, esse contingente de serviços, porque isso fazem parte das metas, e, ao mesmo tempo, criam uma parte da classe média que fica feliz com indicadores que são felizes para as empresas. Então, a classe média está chateada porque a taxa básica de juros caiu e agora investir no Tesouro Direto é ruim. Ou seja, eles vão preferir, provavelmente, votar num próximo presidente que tenha compromisso com o rentismo, né, que tenha compromisso com uma taxa de juros maior, porque isso vai fazer os seus títulos renderem mais, só que isso vai fazer o Brasil ir por buraco, porque a taxa básica de juros é o que estimula o investimento, e o investimento é o que gera emprego, que é o que gera renda. O mesmo, né? As empresas precisam lucrar para poder distribuir dividendos e para a pessoa que tem ação poder lucrar. Em grande medida, o lucro das empresas se dá através de redução de custo ou através da formação de preço de forma bastante monopolizada, porque o capitalismo não é um sistema de livre concorrência, como dizia o Adam Smith, mas um sistema que tende ao monopólio. Então, é muito árduo esse trabalho dos bancários, né? Eu imagino que essa estrutura seja extremamente penosa, leve ao adoecimento, porque precisa, né? Precisa, inclusive, confundir esses diversos interesses do que é a estrutura de mercado, o que é a vida do povo brasileiro. Juliane, isso que tu está falando, eu queria já emendar justamente nessa pergunta do Rodrigo, porque exatamente isso a gente volta para aquele exemplo do trabalhador que estava feliz com o crescimento da Bolsa, das cotações na Bolsa, né? E aí ele faz uma pergunta que eu acho bem interessante, que com tudo isso que tu está falando, a gente está percebendo que a economia, o economês, ele é usado para fazer as pessoas de bobas, né? Então a pessoa não entende aquilo e ela acaba aplaudindo índices, números, taxas que não são convenientes ao seu interesse, né? Ela é ensinada pela Globo, pela Globo News, pela Zero Hora, pela RBS, ela é ensinada de, vocês têm que ficar felizes se a bolsa, se os pontos da bolsa superarem 130 mil pontos, vocês têm que ficar felizes com isso. E a pessoa, então eu vou ficar feliz. Mas tudo bem, então a gente está vendo que a gente precisa se informar muito sobre economia, por isso que o teu canal é muito importante que todo mundo vá no teu canal, a gente precisa
desmistificar a economia, né? Porque no momento que a gente fica com medo da economia, a gente é feito de bobo por ela, então é fundamental o trabalho de pessoas como tu, que está aqui desmistificando, está fazendo uma pedagogia popular para as pessoas entenderem o que é a economia. Mas aí, juntando com essa pergunta do Rodrigo, bom, quais são os índices que não são interessantes, que são contra os interesses da classe trabalhadora, e quais seriam os indicadores econômicos, quais são as variáveis econômicas que o trabalhador precisaria ficar atento para poder ter uma opinião legítima se a situação dele está indo para o bem ou para o mal. O que é? É o salário? Qual o indicador? E aqui o Rodrigo pergunta, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, isso é um índice que, de fato, o trabalhador pode olhar para pensar se a situação dele está boa ou não? Muito legal. Agora eu prometo que eu vou ser rápida. Os indicadores, sim, eles precisam ser problematizados. Até o PIB, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o PIB, ele é uma construção política, né? Tudo em economia é uma construção política que a forma como é travestida de técnica, às vezes parece camuflar que fazem parte de interesses que são, em última instância, políticos, né? Não existe neutralidade nenhuma das ciências sociais, muito menos na economia, embora ela tenha esse pé excessivamente estatístico e matemático, né? Mas o PIB, por exemplo, ele não contabilizava os gastos do governo. Se contava o PIB até a Segunda Guerra Mundial como somatório de todo o consumo daquela sociedade, mais o investimento que foi feito, tanto público quanto privado, mais as exportações líquidas, que seria a diferença entre importação e exportação. Os países aumentaram muito o gasto público, principalmente bélico, na Segunda Guerra Mundial. Isso, né, deprimia, de certa forma, o PIB. E aí passou a ser inserido na variável PIB gastos do governo. Veja, essa é uma decisão política. Então, hoje, os gastos do governo compõem uma parte expressiva, inclusive, né, do montante final de todo o produto interno bruto. Tem países, como, por exemplo, a Alemanha, que optam em colocar outras variáveis no cálculo do PIB. Veja, a partir de uma análise política do que é preciso dar visibilidade. E a prova de que o PIB é também uma mensuração é, por exemplo, se vamos supor que agora todo mundo começa a comprar casa, né? Todo mundo está melhor de renda, compra a sua própria casa, quase ninguém mais vive de aluguel. Se isso acontecer, o PIB do país cai, porque você parou de transacionar o dinheiro do aluguel. Para que não caia, né, de forma artificial, porque isso não expressa de forma real, todo mundo que tem casa própria, mesmo assim, se estima quanto vale aquela casa e quanto seria o aluguel, né, o 1% ali do valor que seria o aluguel. Assim como a casa própria é contada no PIB, poderia-se contar outra coisa no PIB que a Alemanha conta e o Brasil não conta, que chama trabalho doméstico, que é mais um elemento que ajuda na próprio adoecimento, né, aqui especialmente para as mulheres, e para os homens dessa live, que eu tenho certeza que compartilham o trabalho doméstico também nas suas casas. Mas como nas casas dos outros, que não são a de vocês, em geral, as mulheres são responsabilizadas por quase todo o trabalho doméstico, esse trabalho doméstico que é feito gratuitamente, né? Você tem que reproduzir ao ser humano, você tem que cuidar, você tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de crianças, às vezes cuidar de um idoso, de um enfermo. Isso é um grande trabalho na sociedade. É um trabalho, inclusive, talvez o trabalho mais importante da sociedade, porque as mulheres, ao fazerem esse trabalho, elas reproduzem a mercadoria mais importante do capitalismo, que é a força de trabalho. Só que esse trabalho é invisível. Ele, de certa forma, está um pouco visível na Previdência Social, né? Estipulando que mulheres podem se aposentar antes dos homens, mas os 5 anos de diferença das mulheres são muito defasados em relação ao somatório de horas mensais, diárias de trabalho que a gente faz, esse sobretrabalho. A Alemanha, por exemplo, estima esse trabalho. Né? Olha lá, o IBGE tem a pesquisa, né? A gente diz quantas horas a gente trabalha de trabalho não remunerado em casa. As mulheres alegam trabalhar 20 horas semanais. Você pode estipular o valor do trabalho doméstico assalariado do quanto seria 20 horas semanais e estimar isso no PIB. Ou seja, uma forma de você dar visibilidade para uma atividade que gera riqueza, mas que não tem valor monetário. Então, outros indicadores também. Acho que o importante é, por exemplo, o IDH, ele é um índice muito importante. Leva em consideração a expectativa de vida, a escolaridade, mas não leva em consideração a coisa mais importante para o Brasil, que é a desigualdade.
Então, talvez índices que meçam desigualdade sejam os mais importantes. O IDH não mede desigualdade, PIB não mede desigualdade, Bolsa não mede desigualdade. O IDH tem um outro indicador que chama IDH-D, que este é o IDH desigualdade. O Brasil é o país que tem a maior diferença. Tipo, nenhum país tem uma diferença tão grande entre o IDH e o IDH-D. Quando a gente pega o IDH-D, que é o IDH desigualdade, o Brasil vai para o penúltimo lugar do mundo. Isso só levando a desigualdade de renda, porque a de riqueza, estoque de riqueza, é maior ainda. Então, eu diria, o que são indicadores para saber se uma economia está bem ou mal? Emprego, renda, acesso a serviços públicos, redução das desigualdades sociais, então, queda do índice de Gini, crescimento econômico, que no Brasil é uma variável importante, mas daí a gente acha que o déficit do Estado, que a Bolsa de Valores são as coisas mais representativas. Veja, a Dilma caiu em grande medida por essa falácia de que o Estado brasileiro estaria quebrado, como se o déficit fiscal do Estado, que não tem nada a ver com o déficit das famílias, fosse explicativo da saúde de uma economia. No mesmo ano de 2014, que a Globo dizia que o Brasil estava quebrado, que, sei lá, a corrupção quebrou o Brasil, a farra do gasto público quebrou o Brasil tinha a menor taxa de desemprego da série histórica. E menos gente desempregada significa que o salário de todo mundo cresce, porque o salário também é uma determinação de oferta e de procura. Então, a melhor forma de disciplinar um trabalhador e de exercer a violência sobre ele é manter um contingente expressivo de trabalhadores desempregados, porque ele não só disciplina a mão de obra, né, disciplina para que ela não faça greve, para que ela não se organize, para que ela não questione, e rebaixa os salários, porque se tem muita gente desempregada, o preço da força de trabalho, assim como do tomate, de qualquer outra coisa, tende a cair. Então, essa é uma forma, e esses índices econômicos, eles, de certa forma, servem a isso, né? A gente não vê com tanta proximidade as coisas que são mais importantes para a nossa vida, né? Déficit habitacional, acesso à saúde, saneamento básico, emprego, renda, esses são os indicadores mais importantes, e hoje você olha aí Paulo Guedes dizendo que a economia está recuperando, né? Recuperou em V, porque tivemos um crescimento de 1,2% no PIB do terceiro trimestre, a despeito do desemprego, a despeito disso ter sido puxado por uma variável exógena, então foram as commodities, em grande medida, que determinaram esse desempenho, ou seja, é um indicador excelente, bom, né, o aumento, o crescimento econômico, mas você tem que problematizar de onde veio esse crescimento. Um crescimento vocacionado no exterior, quer dizer, a economia brasileira mais dependente, porque são as decisões dos países centrais de comprarem a nossa mercadoria que faz a gente ter uma inserção produtiva adequada, e não pautado na vocação que o Brasil deveria, né? O Brasil tem, na verdade, que é o seu mercado interno, principalmente o seu mercado de consumo de massas. Só uma última coisa, essa coisa dos fundos, a prova de que a economia real não explica o comportamento da esfera financeira, e nem a esfera financeira o comportamento da economia real, é que tem um fundo nos Estados Unidos que chama Cuba. E quando o Obama, em 2019, disse que ia relaxar algumas medidas do bloqueio contra Cuba, Cuba, esse fundo teve uma valorização de 30%. Acontece que esse fundo não tem nada a ver com Cuba, é só o nome. Ou seja, é um movimento especulativo. A valorização dos fundos, o aumento do valor de mercado de uma empresa, em grande medida não diz nada sobre a sua saúde financeira, disponibilidade de caixa, nada disso, mas de movimentos que são definidos lá por meia dúzia de gente na Faria Lima, aqui em São Paulo, que manipula índices, que faz movimento de manada, né? Todo mundo compra a ação de uma empresa para desvalorizar, para depois você, que ficou com a ação, vender por mais caro, ou seja, são movimentos sincronizados, e parece que isso é o que diz respeito à nossa vida. Ju, a gente está adorando a tua fala, tanto que a gente não está interrompendo, né? Primeiro porque muita coisa a gente está aprendendo aqui, como eu falei, está ficando mais claro, né? Porque a gente tem aquelas coisas tudo meio soltas, e tu tem uma fala que tu vai amarrando, e a gente vai conseguindo fazer um tecido do todo dessa economia política que a gente vive, né? E que as organizações estão dentro desse tecido, né? Quando tu fala ali do desemprego, né? Que vê a questão do emprego como um indicador bom, né? Um indicador de, isso é bom ou é ruim para o trabalhador? Quais os indicadores ali que o Rodrigo provocou? Surgiu na mesma hora vários comentários aqui falando sobre o sentido de que o desemprego vira uma chantagem de gestão,
dentro das empresas. Aí diz, ó, tem muita gente lá fora querendo teu lugar, né? É bom fazer o que estou mandando. A fila de desempregados aí fora é grande, estão torcendo para abrir uma vaga. Então, é tudo casa, né? As formas de gestão com a forma de produção, elas, esse capitalismo, ele dá um jeito de amarrar todas essas pontas juntas, né? Queria te ouvir um pouquinho, Juba, sobre isso. Amarra as pontas e aperta no pescoço sempre do trabalhador, né? Porque é assim, né? Eu também estou ouvindo aqui a Juliane estupefato, assim, porque, né, ela consegue colocar com uma clareza temas que às vezes são complexos, né, e difíceis da gente conseguir explicar, fazer com que o trabalhador entenda aquilo que eu já falei antes, que ele é parte da engrenagem, que o que acontece com ele lá, o adoecimento dele foi causado por algo, né, muito maior, né, e pensado de uma forma mais global. Me chama a atenção esse tema dos fundos de investimento, né? É algo que eu venho também já falando há algum tempo, de que aquele banqueiro tradicional que a gente conheceu, né? Quantas vezes a gente ia para a rua fazer manifestação contra banco, tinha que ter o senhorzão lá com a cartola preta, né? Que representava o banco, né? E hoje, até nisso, quer dizer, hoje ele está escondido. O banqueiro ele quase não existe mais, né? Porque cada vez mais é difícil achar quem é o verdadeiro dono da própria empresa privada, né? E eu achei muito interessante o que a Juliane trouxe, de que os fundos de investimento, eles querem o lucro imediato, eles não pensam no conjunto. E eu fiquei pensando aqui, não por acaso, o banco hoje que tem a pior política, né, no trato humano, política antissindical no país, é o Santander, que é um banco que pertence a um fundo de investimentos, né? Como dá para relacionar, sabe? Então, né, vocês no departamento de saúde sabem, né, quanta gente do Santander chega aí, né, numa situação de adoecimento grave, né? E tem muito a ver com isso, quer dizer, então, isso tudo, da gente ir conseguindo ligar as coisas, né? E de compreender melhor o funcionamento, e que tudo tem a ver com o sistema. Por isso que eu brinquei antes que hoje era dos aspectos, né, da violência organizacional, essa ligada à economia é o cerne de tudo, né? Porque é o objetivo de extrair mais-valia das pessoas, né? E por isso que as instituições se tornaram mais violentas, né? E Juberley, uma coisa eu diria até mais essa questão aí do PIB, de crescimento econômico, de quanto isso é enganoso, né? É isso, quer dizer, bom, aumentou o dólar e caiu a bolsa, isso é ruim para a população. Bom, até pode ser por conta dos preços, a ver com o dólar, mas no geral não é isso, quer dizer, não é isso que mede. E a gente ainda vê países aqui, por exemplo, essa questão do crescimento no Brasil, o último trimestre foi... Sim, as custas muitas vezes aqui a gauchada, por exemplo, teve que diminuir o churrasco, né? Porque tá vendendo mais carne lá fora e, bueno, aqui dentro o preço é quase insustentável. Aí quando surge, por exemplo, como a Argentina, que proibiu por um determinado tempo a exportação de carne como uma forma de conter os preços internos, sai do mundo, quer dizer, não, essa medida que é boa para a população, né? Não que se a Argentina continuasse mandando toda a carne para fora e exibir um índice de crescimento econômico que não tem nada a ver com a realidade da vida das pessoas, né? Então, muito interessante essa contribuição que a Juliane está trazendo para a gente hoje aí nesse debate. E isso, Juberley, que tu trouxe também foi o que me chamou a atenção. É como que as coisas estão se conectando nessa discussão que a gente está fazendo sobre violência organizacional. As últimas, né, que a gente trouxe, o Vinícius falando dos aspectos sociológicos, que a gente trouxe a Maitê falando dos aspectos psicossociais, uma das coisas que a gente identificou que era central na questão da violência organizacional é a impessoalidade da organização, né? Porque é muito mais fácil eu violentar uma pessoa se eu não sujar as minhas mãos de sangue, né? E então há uma arquitetura organizacional que violenta por mim. E essa questão que a Juliane trouxe dos fundos de investimento é isso. É o lugar onde eu posso
não sujar as minhas mãos com o sangue que eu estou produzindo, né? Então, como a economia, o desenho da economia, ele serve justamente para desresponsabilizar as pessoas. E aqui, só para concluir, trazendo um comentário do Michel, que isso vai... Essa discussão que a gente está trazendo aqui, aparentemente pode parecer teórica, mas ela vai desaguar diretamente no bancário, individualmente, no seu local de trabalho, com essa discussão do Michel. Que é o seguinte, se eu faço uma arquitetura economicamente pensada exclusivamente para o lucro, tá? Só para isso, independentemente de quem morra com isso que eu estou fazendo, evidentemente eu vou criar um ambiente, né, propício para que as pessoas mais, vamos dizer assim, dadas à maldade, à perversidade, né, elas possam ascender nesse lugar, porque elas de fato estão conseguindo, né, produzir aquilo que está sendo demandado. E nos locais de trabalho, não quer dizer que a pessoa moralmente, como a Juliane trouxe, seja uma pessoa má, seja uma pessoa... Não é que isso, mas é que ela precisa se promover, ela precisa chamar atenção, ela precisa ser conhecida, ela precisa ter um nome para o seu chefe. E ela vai conseguir isso com o quê? Promovendo a solidariedade no ambiente de trabalho, promovendo um ambiente saudável, um ambiente que as pessoas tenham preocupações umas com as outras, ou ela vai conseguir isso chicoteando os outros para os outros produzirem independentemente do que fizerem. E é isso. E aí o que acontece? O trabalhador, lá na ponta, ele não vê a arquitetura, né, organizacional, ele não vê a arquitetura econômica, ele não vê nada disso. A única coisa que ele vê é aquele superior hierárquico imediatamente dele, torturando ele, assediando ele, como a gente viu agora na CBF, né? Um absurdo isso, né? Assediando moralmente, assediando sexualmente, se sentindo ali dono daquela pessoa. Mas aquela pessoa até pode ter os seus desvios, né, de personalidade, enfim, mas ela foi colocada por alguém naquela posição. Alguém deu poder para ela. E esse poder não foi dado porque a pessoa é legal. Não, mas é porque aquela pessoa, naquele instante, era a pessoa mais qualificada para conseguir alcançar a finalidade econômica daquela organização. Então aqui tudo vai se fechando. Então eu achei sensacional esse encadeamento que a Juliane trouxe hoje, né? Olha só. Eu combinei com a Juliane que a gente liberava ela antes das 7. Já são 19h30, né? Em parte, tu és a culpada, viu, Ju? Porque tu gostou e a gente gostou mais. E tu sabe muito, e quando sabe muito, é difícil escolher o que vai falar, porque tudo fica importante, né? Eu tenho muito a te agradecer por tu ter aceito participar desse nosso papo de bancário. Eu queria que tu deixasse para nós uma última mensagem de que é possível que há luz dentro do nosso país, né? E que há um caminho a ser percorrido e que a gente vai virar essa página, né? Onde a política vai determinar um outro tipo de economia. E se ela puder, Juliane, emendar essas tuas últimas palavras, né? Puder emendar com essa pergunta que o Flávio fez lá no começo, que era o seguinte, a perspectiva de futuro, né? Como que tendo hoje o mundo que a gente tem, como é que vai ser o futuro daqui? Já tem algum palpite? As coisas vão ficar menos piores? Muito piores? Qual é o depois? O day after? Tua bola lá de cristal, a bola de cristal. Eu ia falar, ela é economista, não astróloga. Eu sou economista e eu sou pior que a mulher do tempo, porque eu erro tudo. Eu acho até que eu sou relativamente boa de explicar coisas, né? Fazer síntese, mas as minhas projeções, eu errei todas, em grande medida por excesso de otimismo. Mas vou me arriscar aqui, porque a humilhação é de graça, né? Se eu errar mais uma, tudo bem, só mais uma para o currículo. Eu acho que a gente pode caminhar para dois sentidos, né? O primeiro deles é para o aumento da barbárie, da precarização, pelo aquele elemento, né? Que acho que alguém falou aí do torniquete, que eu acho que é uma expressão maravilhosa, né? Os capitalistas precisam manter estáveis os seus lucros e, para isso, precisam acochar mais o salário dos trabalhadores, ter formas mais flexíveis de trabalho, que gera mais insegurança e faz as pessoas adiarem o consumo.
E isso, ao mesmo tempo, dificulta as vendas, né, a própria realização da demanda, que hoje é o causador da nossa grande crise, né? E aí a forma de lidar com isso é arrochando cada vez mais. Uma dessas formas são as formas flexíveis de trabalho, né? Em alguma medida potencializadas pelas novas tecnologias, mas aqui eu acho que o problema, né, não é a tecnologia, mas é a falta de regulamentação, que é um problema da política, né? A tecnologia, em geral, é boa, o problema é o tipo de contrapartida, o tipo de regulamentação que se tem sobre isso. Me parece que o caminho, em grande medida, até para o movimento sindical, eu tenho dúvidas mesmo, estou aqui compartilhando uma reflexão. Eu não sei se é possível voltar a sonhar com uma estrutura de emprego protegido como foi no passado, né? O emprego com carteira de trabalho assinada, regulamentada. Mas, né, hoje, mais de metade do mercado de trabalho é um mercado que não tem esse tipo de regulamentação, né? Ou trabalha no setor privado de forma informal, ou é MEI, ou é TJ, ou é trabalhador hora zero, né? Esse tipo de trabalhador sob demanda. Mas esses trabalhadores precisam do conjunto da proteção trabalhista e da seguridade social. Então, talvez a gente precisaria arrumar por uma estrutura mais universalizada desses serviços e menos individualizada por carteira de trabalho. Por exemplo, a seguridade social e os direitos trabalhistas deveriam ser universais para quem trabalha, independentemente da pessoa tenha carteira ou não. Como que a gente pagaria, então, a estrutura da seguridade do FAT ou da estrutura trabalhista? Através de não mais tributação sobre a folha de pagamento, porque essa tributação é individual, então a pessoa que tem carteira de trabalho, o empregador paga, né, o FGTS, o INSS, mas seria pelo lucro líquido. Ou seja, você taxa, sei lá, em 3%, 4% o lucro líquido das empresas que financiam uma estrutura de seguridade social que é universal. Aí tudo bem, o cara da Uber, né, trabalha, ele tem todo o problema de jornada que precisaria regulamentar, mas ele pode ter férias, ele tem, né, acesso à seguridade, aos benefícios da seguridade. As empresas, principalmente Uber e grandes empresas, deveriam ser mais taxadas para ter uma cobertura de complementação salarial e de direitos trabalhistas assegurada. Enfim, eu acho que o mundo do trabalho ele tende a cada vez se distanciar mais daquela modalidade elitista, mas a gente não pode, com isso, então, aceitar a flexibilização dos direitos. O trabalhador precisa manter um conjunto de direitos e a gente pode reinventar formas mais universais e não só segmentada quem tem a carteira, quem não tem. Mas eu acho que se, por um lado, tende, né, um aumento da flexibilização e da ausência de regras de contratação, por outro lado, a pandemia pode ter acionado aí um gatilho que reestabeleça um pouco novos marcos no debate, principalmente sobre política econômica. Porque, veja, ainda seguindo aqui o Marx, as transformações das sociedades ao longo do tempo, elas não são fruto das ideias, né, que precedem a existência material. Por exemplo, um trabalhador não acordou lá no feudalismo um dia e pensou, que sistema ruim esse da servidão voluntária, vamos criar um sistema de trabalho livre. Foram condições concretas e objetivas na base da transformação da vida econômica que foram abrindo espaço para as ideias. Então, as ideias, o Paulo Freire diria, né, que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, precisa haver transformações materiais para abrir caminho para novas ideias. E talvez a pandemia tenha aberto um conjunto de transformações que recoloque a importância do Estado, do gasto público, então, né, da política fiscal expansiva, da regulamentação sobre os mercados, num outro patamar, e o nosso futuro talvez possa ser o abandono, né, momentâneo, paulatino do neoliberalismo, por uma política de maior intervenção, né, maior universalização dos serviços e regulamentação dos mercados. Então, não sei, podemos, de repente, caminhar para os dois, né, ou para a barbárie, ou para um sistema menos, né, neoliberal, né, menos desregulamentado, como a gente está vivendo. E a sorte, para finalizar e responder a Jacéia, é que o Milton Nascimento já dizia lá que a história é um carro alegre, né, que atrapalha, que atropela toda a gente indiferente. Não me lembro como era a música, mas era uma coisa assim. Então, o que me consola é que a história caminha num ritmo que não é dado pela consciência.
Então, às vezes eu penso assim, eu acho que vocês devem pensar, principalmente o André, talvez, né, mais jovem que nem eu. Às vezes eu penso que a gente vive ciclos, né? Então, teve o ciclo, né, da ditadura militar, depois o ciclo do neoliberalismo, e normalmente a gente consegue se realocar, né, historicamente, assim. Mas, às vezes, esse ciclo da baixa pode ser, inevitavelmente, a minha geração, né? A minha geração que entrou no mercado de trabalho recentemente, que não vai, e que, enfim, vai talvez recuperar a possibilidade quando tiver 50, 60 anos. O que me anima é que os ciclos não são determinados por uma quantidade de anos médio, né? Em média, o ciclo demora 10 anos. Não, o ciclo é uma questão que passa pelo imponderável histórico. Então, tem esse elemento imponderável da história. Ninguém previa o que ia ser junho de 2013, ninguém previa que o Bolsonaro ia ser eleito em 2018, ninguém previa que o Lula ia ter seus direitos restabelecidos. Enfim, tem um monte de coisas que passa ao largo da nossa capacidade de previsibilidade, e ainda bem que passa, porque nesse momento parece que a gente sofreu uma derrota avassaladora, mas tem esse elemento, né? Inclusive as ruas no dia 29 já demonstraram algum descontentamento que pode se transformar num grande caldo. Então, eu acho que da nossa parte o que a gente tem que fazer, mesmo a contragosto, se manter esperançoso, assim, e nesses momentos se manter organizado. Porque é muito difícil ser militante, né? Ser militante do sindicato, ser militante do partido, do movimento sindical, porque, sei lá, é difícil ser coletivo, né? É muito mais fácil ser uma pessoa individual, tomando as decisões que quer, participa do que quer. Mas quando a gente deixa de ser eu e passa a ser nós, é muito mais realizador e reconfortante. Então, nesses momentos em que a peteca está caindo e a gente está ficando triste, sentir que a gente faz parte de um grupo, né? Que a gente se reconhece em outras pessoas, partilha de uma mesma esperança de vida, eu acho que é fundamental. Então, eu diria para quem está esmorecendo, procure o sindicato, procure um movimento social, procura uma organização política, seja parte de um grupo, mesmo que isso seja dolorido, porque isso é que vai nos fazer manter vivos e esperançosos para atravessar esse momento e estar animados para liderar e conduzir o novo ciclo que espero que chegue logo. Teu áudio, Jacéia, teu áudio. Muito bem, Jô. Muito boa a tua reflexão e também o teu exercício de pensar no caminho. Muito bom. Juba, tuas palavras finais aí. Não, eu acho que a Juliana encerrou com tudo, que é o que a gente tenta fazer, inclusive, como papel do sindicato, né? Que é justamente a gente compreender a importância da luta coletiva, né? Que a gente só vai buscar, né, a nossa felicidade não é algo individual, isso é uma disputa ideológica, né? Porque tudo isso que a gente discutiu aqui, a gente até já falou em outros programas, que isso tudo vem carregado, né, dessa disputa ideológica lá no local de trabalho, inclusive, né, de olha para o teu umbigo, compete com o teu colega, né, porque isso, tu quiser ser feliz, pensa em ti, olha para o teu umbigo, e a gente está... E o nosso trabalho é justamente mostrar o contrário, né, de que ninguém é feliz sozinho, né? A gente só é feliz coletivamente, vivendo numa sociedade mais justa, né, mais solidária, enfim. Então, eu acho que esse é o caminho, independente do que vem. Eu acho que sempre a gente tem motivos para ter esperança, né? As coisas, quando menos, né, a gente espera, elas sofrem uma mudança repentina, né? E é isso que a Juliana falou, quer dizer, quem ia esperar que em 2021, né, nós íamos estar nessa situação aí, com o Lula com os direitos restabelecidos, né? Agora, também não dá para achar que não, já aconteceu as coisas, tem muito jogo ainda para ser jogado até o ano que vem, e derrotar o fascismo não é uma coisa fácil, né? Mas eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E fazer a nossa parte é isso, é disputar a consciência dos bancários, eles fazer primeiro, eles compreender, né, que a realidade deles não é algo isolado, né? Porque se a gente conseguir fazer com que eles compreendam isso, né, eu tenho certeza que será mais gente aí serrando nas nossas fileiras para a gente enfrentar, né, e transformar aquilo que é necessário. Então, eu acho que
talvez o grande recado, né, desse papo de bancário de hoje é da necessidade de sermos anticapitalistas, né? Essa é a nossa luta, né? Só lutando contra o capitalismo podemos ter uma perspectiva, né, de uma vida mais feliz e para todos e todas, né? Não só para alguns. Acho que é isso. E só para concluir mesmo, agora, despedida da Juliane e do Gilberley, aqui a Luciana falou que é pessimista, né? Mas a gente sempre tem que lembrar do Gramsci, né? Então, o pessimismo da inteligência, então acho que é importante a crítica, né? A gente não acreditar que está tudo vencido, né? Tem caminhos, tem muita estrada por vir, então não... A gente está vencendo batalhas, a guerra não está vencida, tem muita carta para rolar, então é importante ter esse pessimismo da inteligência, mas a gente não pode perder o otimismo da vontade, da perseverança, né? E eu sempre gosto de pensar o seguinte: os neoliberais, os liberais gostam de dizer que a política é a arte do possível. Não, a arte do possível é a administração, é tu fazer o que pode ser feito. A política não é tu achar a solução para o que já está solucionado. A política é justamente tu achar soluções para o que ainda não tem solução. Então, a política ela é invenção. E parir o novo é um trabalho de parto, né? É dor, é difícil, não é fácil. Tá? Então, a política não é por acaso que a política é algo que nos distingue dos outros seres, né? Das pedras, das árvores, dos cachorros, das baratas, dos fascistas, né? Então, o que nos distingue é essa força da política. Então, não é fácil, mas essa que é a beleza, é essa dificuldade que é a beleza. Então, a gente não pode desesperançar, né? Acho que é isso que ficou por hoje, assim, né? Eu queria agradecer imensamente a presença da Juliane, foi uma aula, todo mundo disse aqui, Juliane, depois tu pode ler os comentários, muitos elogios. Gilberley, como sempre, também foi fantástico. Eu gostei muito, estou aqui de alma lavada com esse papo de bancada. Idem. Muito, muito agradecida mesmo, tá? Um beijo para vocês dois. Fiquem bem, se cuidem. A vacina chega logo para gente. Beijo. Isso aí. Legal. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Jacéia. Incrível, né? Bom, né? Fantástico. Bom, né? Acho que todo mundo aqui gostou. A Julise estava... A Julise... Eu tô com a Julise na cabeça hoje, né? A Juliane falava sobre a necessidade de se organizar. Eu pensei, é isso, nós estamos no caminho certo, André, porque o papo de bancário, as reuniões do gás na quarta-feira, nada mais é do que nos mantermos juntos, organizados, né, para tentar mudar essa realidade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Não, e tu sabe que eu fiquei com essa sensação hoje, assim, de fato, essa sensação boa de estar sendo compreendido e de sentir que o que a gente está fazendo é de fato aquilo que está acontecendo. Eu fiquei muito feliz com 3 comentários, assim, 2 comentários da Deise Menezes e um do nosso presidente, Luciano Fetzner, aqui, né, que para mim é muito gratificante ler isso e perceber que a gente está fazendo sentido o que a gente está fazendo, né? O da Deise é esse aqui, ó. Precisamos partir de ontem, né, do ontem, da história, daquilo que passou, para promover a consciência de classe. Penso ser este o papel dos sindicatos dos trabalhadores, levar a consciência de classe, hoje, ontem e sempre. E aí ela conclui aqui mais um comentário: parabéns aos sindicatos bancários de Porto Alegre, que insistentemente têm levado essa proposta de informação e consciência política. E eu fiquei muito feliz porque foram vários comentários hoje elogiando essa live, que foi esse papo de bancário, né? A gente não chama mais de live, chama de papo de bancário, que foi de fato fantástico. A Juliane trouxe muita informação, muita discussão. Acho que menos do que aprender, a gente também foi instigado a estudar, né? A gente precisa estudar mais. Acho que todo mundo que, economia é algo que é acessível para mim. Mas aqui muitos comentários referindo o quanto esse espaço aqui está sendo importante para isso, para trazer informação e para despertar a consciência de classe, fazer a luta ideológica. E é exatamente isso que a gente está propondo. E aqui o Luciano Fetzner traz isso. Parabéns pela live. Essa disputa ideológica, ou seja, o papo de bancário, ele é uma disputa ideológica, né? Contra as ideias adoecedoras do neoliberalismo. E isso é muito importante. E é difícil nós, trabalhadores, de percebermos isso. Que
as doutrinas econômicas do neoliberalismo, elas não são só teorias, elas são práticas. E essas práticas são práticas que estão nos adoecendo, porque elas estão convertendo a gente naquilo que a gente não é, que é em seres, né, em máquinas, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, de ver que está chegando essa mensagem. Eu gostei muito da tua fala, que a gente está chegando na época de nós temos que nos distinguir das baratas, dos fascistas. Não, o que distingue os seres humanos dos outros seres, como as árvores, as pedras, os animais, as baratas, os cachorros e os fascistas, é a política, né? A política. Sem ofensa, política, sem ofensa, né? Às baratas, aos cachorros, aos animais, né? Mas valeu a conversa, né, André? Foi, assim, eu fico com a sensação de que eu preciso estudar muito economia, mas essa economia política, é política isso, né? Política. Isso é uma coisa que a gente não chegou a abordar com ela, né, Jacéia, mas seria muito legal como uma primeira pergunta. Economia é uma ciência ou é política? Economia não é ciência. A Globo News, a RBS, querem nos vender a economia como ciência. Mas aquilo quando a gente se coloca diante de economistas honestos, como é a Juliane, ela diz assim, eu não tenho como prever. A economia não é uma ciência. A economia é uma política. Ela é uma arte. A gente tem... A economia serve. Quem vai ganhar com as decisões que eu vou tomar? Quem vai ganhar? É isso e é política isso. Quem ganha e quem perde. Não é ciência. Né? A ciência vem depois para legitimar que os derrotados batam palmas, como o exemplo que ela trouxe. Né? O trabalhador precarizado batendo palma porque a Bolsa de Valores subiu. Né? Finalizamos por aqui, então? Finalizamos por aqui. Todo mundo, quarta-feira, 15 horas, Grupo de Ação Solidária. Bom ver aqui a Paulinha, Jamílio, o Renato, o Michel, o Raul, Rosicler, a Deise, o Rodrigo. Uma boa audiência que a gente teve hoje, qualificada. Todas pessoas, assim, muito próximas nossas, muito queridas, e que estão aqui para mudar essa realidade. A Lúcia, Luciano, Flavinho, Priscila, e eu fiquei feliz, a Bia. O Luiz Candatem foi o primeiro a chegar e está sendo um dos últimos a sair. Esse é de fé, né? Esse é de fé, Vamos dar a canequinha para ele do A Gente Se Cuida. Isso aí. Tá bom? Então tá, pessoal. Um abraço para ti, meu querido amigo. Nos vemos na luta. Beijo. Se cuidem, não desistam da luta e seguimos adiante, pessoal. Isso aí. Tchau.